Simplificação de expressões booleanas, né? Eu peguei aqui uma página, 2 páginas do livro Eletrônica Digital. Depois eu posso passar a referência para vocês. E aqui eu queria trabalhar esses postulados e esses teoremas, né, de Boolean. Veja, isso aqui é mais para conhecimento, eu não vou exigir isso de vocês da prova, né, mas aqueles que conseguirem um certo domínio, eu acho que é muito legal, né, porque isso vai ser um diferencial bem bacana. Bom, vamos lá aos postulados, tá? Bom, vamos lá. Se uma variável qualquer é igual a zero, então o negativo dele, o complemento dele, o barrado dele é igual a 1. Vamos tentar entender isso de forma bastante leve, tá, gente? Não exatamente, eu não queria que vocês ficassem presos à notação matemática, mas tente imaginar. Se x é igual a zero, então x barrado é igual a 1. Se a é igual a zero, então a barrado é igual a 1. Tudo bem? Nós vimos isso em sala de aula, trabalhamos bastante essa ideia, né? Por outro lado, se A vale 1, então o A barrado vale 0. Ou seja, o complemento, né? Se o A vale 1, o A barrado vai valer 0. Né? É uma porta. Né? Vamos pensar, essa daqui é a ideia da porta NOT. Ai, desculpa aqui, gente, eu prometo que assim que chegar a minha mesa digitalizadora vai melhorar tudo. Aqui, ó, é uma porta NOT. Nos dois casos, né? Nos dois casos. Ele está falando a propriedade da porta NOT. Se a entrada vale 1, se A vale 1, se aqui é A. Né? Tá horrível, eu sei. Se aqui é A e vale 1, saída é 0. Se a entrada A vale 0, saída 1. Aqui ele está falando isso, beleza? Aqui ele quer dizer o seguinte, se A barrado vale... quer ver? Eu acho que talvez eu até consiga fazer diferente aqui com vocês. Se A barrado, duplamente barrado, ele vai valer o quê? O barrado mata o barrado. Mas vamos entender de forma diferente? Se vocês me permitem, eu vou fazer uma pequena alteração aqui na minha estrutura de aula, onde eu vou diminuir um pouco esse conteúdo aqui, né, para a gente brincar um pouquinho. Eu vou apagar um pouco isso aqui também para a gente não ficar preso a essa questão. E aqui do lado, olha, eu tô aqui ainda, hein, gente. Tá. Eu não larguei meu paletó aqui e fui tomar café, não. Hein? Se bem que é uma boa ideia. Né? Aqui, ó. Né? Então vamos ver essa primeira propriedade. Eu falei para vocês que isso aqui é uma porta NOT, não é? Então olha só, se a gente entrar aqui com a porta NOT, entrarmos aqui com a porta NOT, colocar aqui um botãozinho de entrada aqui, ligar esse, desgraça, ligar esse botão com essa porta e a gente colocar um LEDzinho aqui na saída, ó, e ligar a saída da porta nesse LEDzinho, né? O que ele fala aqui, ó? É uma propriedade de Boolean. Se A for 0, então digamos que isso daqui é A, tá? Eu vou chamar isso aqui de A. A. Ok? Então, se A for 0, cadê o dezinho? Se A for 0, a saída, o A barrado, aqui não é o barrado, vamos colocar aqui, ó, aqui não é o A barrado, eu vou escrever como sendo A apóstrofo, lembra? Porque eu não tenho condição de fazer barrado, escrever o barrado, então eu faço isso. Então, ótimo. Então, olha lá, se o A for 0, o A barrado é 1. Se o A for 1, o A barrado é 0, tá vendo? Então, essas propriedades aqui, elas estão comprovado. Agora essa daqui, ó, A barrado é igual a A. Vamos ver? Vamos colocar aqui uma porta NOT e vamos colocar mais uma porta NOT, né? Porque não é isso que ele está falando? A barrado. Então eu vou vir aqui com A, aqui A. Eu vou barrar e vou barrar de novo. Vamos colocar uma lâmpada aqui para ver o que acontece. Né? E vamos escrever. Esse cara aqui é o A.
Esse cara aqui é o A barrado. Opa. E esse cara aqui é o A barrado barrado. Concorda? Ô, desgraça. Concorda? Ó, vim, barrei, barrei de novo. Então, ó, ele tá falando o seguinte, que o A barrado barrado é igual a A. Não é? Olha só. Se A é 1, o A barrado barrado é 1. Se o A é 0, o A barrado barrado é 0. Olha essas duas propriedades aqui. Será que eu consigo dar um zoom aqui para vocês? Pera aí, gente. É que eu deixei pequenininho, né? Aí a gente começa a ter esse problema aqui. Ah, tem aqui, ó. Ampliar. Isso. Aqui, ó. Aqui, ó. A, 0 ou 0, ó. Se eu tiver 0 e 0, aliás, ou não, e 0, testa aí, ó. Vamos colocar aqui uma porta AND. Gente, olha, observe que eu tô com a porta AND aqui, mas eu quero trocar a quantidade de entrada, tá? É 2 entradas aqui, né? Que senão não vai dar certo, né? Olha aqui, ó. E eu vou colocar minha saída aqui, ó. Para ver esse postulado aí, para ver se ele é verdadeiro. E aí eu vou colocar um aqui e vou colocar um aqui. Esse cara vai aqui e esse cara vai aqui, certo? Então esse cara vai ser ele está falando 0 e 0, então eu não vou nem por letra. Então se tiver 0 e 0, saída é 0. Fechou? Maior porta AND, se as duas entradas é 0, saída é 0. Se as duas entradas forem 1, saída é 1. Ué, porta AND, não é? Aqui é a mesma coisa, ó. Se eu tiver 0 e 1, 0 e 1, ou 1 e 0, saída é 0. Fechou. Esses são os postulados, tá? Agora numa porta OU, preciso demonstrar? Creio que não, né? 0 ou 0 numa porta OU, nem vou demonstrar. Você demonstra e veja, se eu tiver 0 ou 0, saída é 0. Se tiver 1 ou 1, saída é 1. E se tiver 0 ou 1 ou 1 e 0, aliás, ou 0, isso também é 1. Porta OU. Então essa aqui é uma porta OU. Essa aqui é a porta OR. Essa aqui é NOT. Né? Esses são os postulados aqui que ele está fazendo aqui, ó. Ok? 0 barrado é 1. 1 barrado é 0. Isso é NOT também. Né? Ué, se eu tenho 0 e barro é 1. Se eu tenho 1 e barro é 0. É o que ele está falando aqui. Aqui é AND. A e A é A. Não é? Vamos ver? Isso aqui é A, não é? Isso aqui é a entrada, não é? Vamos fazer uma desse tipo aí. Aliás, eu aproveito aqui para tentar explicar para vocês. Alguns alunos, poucos, tá, gente? A grande maioria tá fazendo hiper bem, assim, entendeu bem, né? Mas tem uns que infelizmente não entenderam. Quando eu tenho assim, eu quero usar uma porta, eu tenho o mínimo que eu tenho numa porta é 2 entradas, com exceção da NOT. A NOT pode ter, ela só tem uma entrada, mas as demais nenhuma é só uma entrada, é sempre no mínimo 2 ou mais. Então olha só, se eu vou usar aqui, ó, que nem aqui eu estou usando, ó, A e A, né? Então eu vou colocar aqui A, olha, aqui vai ser A, esse A, só tem uma entrada A, concorda? Não é? E onde que eu ligo? Ué, tem que ligar nos dois. Então eu ligo aqui e eu ligo aqui. Posso ter uma entrada? Pode, mas eu tenho que usar. Eu tenho uma entrada, mas eu estou usando 2 entradas da porta. Senão, caso contrário, não faz sentido. Então o que ele quer dizer? A e A, se eu tenho A e A, A e A, ó, A e A, como que fica a saída? Fica igual a A. Se A for 0, saída é 0. Se A for 1, saída é 1. Tá vendo? Agora, se eu tiver A e A barrado, vamos ver. Vamos fazer isso daí para tentar enxergar. Aqui. Opa. Aqui. Você sabe que esse Logicim, ele vai, à medida que você vai jogando o componente para baixo, ele vai aumentando a área de trabalho, tá, gente? Então vamos lá, vamos colocar o nosso A aqui.
E o A barrado a gente vai criar em função dele e vamos criar assim, tá vendo? Então isso aqui é o A barrado. Quer dizer, vai ser, né? Aqui. Olha lá. Ok? E a nossa saída aqui, vamos ver o que acontece nesse postulado aí. Né? Ele fala o seguinte: se tiver A e A, é A. Se tiver A e A barrado, então aqui ó, eu tenho, vamos testar? Eu tenho aqui A e A barrado, concorda? A é 1, A barrado é 0. Saída é 0, fechou? Né? A ou A é A. A ou A barrado é 1. Difícil? Eu acho que não, hein? Vamos pegar uma porta ou aqui pra gente ver como que fica. Ó. Vamos colocar ela aqui. Aí vamos jogar mais pra lá. Aqui, beleza. Vamos trocar ela para 2 entradas. Pronto. E agora nós vamos colocar um botãozinho. E vamos colocar A. Aqui A. E vamos interligar esse A até lá. E vamos colocar uma porta NOT para ter o A barrado, certo, gente? Olha lá. Pronto. E vamos colocar a nossa saidinha aqui, ó, pra gente ver como que fica a saída, tá? Então vamos lá. Se eu tiver A ou A barrado, A ou A barrado, saída é 1. Fechou, tá vendo? Se eu tiver A e 0, é uma AND. Se eu tiver 0 aqui, ó, se eu tiver 0 aqui, né? Vamos ver. Vamos tirar esse NOT aqui. E vamos colocar 0 aqui. Deixa eu ver. Eu vou colocar... Eu não sei se tenho aqui... Terra. Conexão. Terra. Isso vai me dar o 0. Olha lá. Pode mudar esse cara para 1, ó. Desculpa. É a ou, desculpa. A ou 0 vai ser... Deixa eu pôr AND aqui. Deixa eu pôr uma AND. Não dá certo. Na verdade eu estou falando, pensando na AND e fazendo com a ou. Aí não funciona. Né? Aí vamos pôr aqui, esse cara aqui, esse aqui vai ser o A, tá? Esse aqui vai ser o A. Esse vai ser o A. E esse cara aqui, cadê? Aqui o terra. Terra vai ser o 0. Então isso aqui é 0. E esse cara aqui. Mas vamos ver se funciona. Não tenho certeza se esse 0 funciona, né? Bom, a primeira vez que eu tento, né? Mas olha. Se eu tiver 1 e 0, é 0. Tá aí, ó. Então se eu tiver 0, saída é 0. Se eu tiver 1, saída é 1. Porque é uma AND. Perdão, a saída é A. Porque aí vai depender só do A, né? Com o ou é mais fácil entender. A ou 0 é A. A ou 1 é 1. Se tiver 1 aqui, vai ser 1. Eu não sei se eu consigo lembrar onde que é. Acho que é esse aqui, ó. Olha, vamos trocar aqui. Em vez de negativo, vamos jogar uma fonte aqui, tá? E aqui é a mesma coisa, ó. Em vez de negativo, vamos colocar uma fonte com a porta ou e a porta NOT. Vamos ver, e a porta AND. Vamos ver o que acontece, né? Olha só. Se eu tiver A e 0, já foi, né? Vamos pegar aqui. Ó. Se eu tiver A e 1, A e 1, A e 1. Aqui é 1, olha. Se o A for 0, a saída é 0. Se o A for 1, a saída é 1. E aqui no ou, A ou 1. Né? Pode mudar o A, que não muda absolutamente nada a saída. Né? Então, está visto todos os postulados. Aí vem as propriedades. As propriedades, ela é igual à propriedade matemática, né? Eu acho que eu posso aumentar agora. É igual à propriedade matemática. A e B é igual a B, V e A. A ordem dos tratores não alteram o viaduto, não é assim? A vezes B é igual a B vezes A. A gente não fala vezes em álgebra booleana, a gente fala E, né?
mas a propriedade matematicamente é igual. A ou B, né? A mais B é A ou B. A ou B é igual a B ou A. Ou seja, não importa a ordem dos fatores. Associativa, eu posso ter uma expressão assim, A e B e C é igual a A e B e C. Então eu posso associar, na multiplicação não muda nada, concorda? Se eu agrupar em parênteses não vai mudar nada. E na soma também não muda nada, que é o... Na distributiva, posso aplicar aquela propriedade matemática da distributiva. A e B ou C é igual a A e B ou A e C. Se você preferir fazer a leitura matemática, é A vezes B mais C igual a A vezes B, A vezes B, A vezes B, né? Mais A vezes C. Ok? Então, A vezes C e A vezes B. Ok? Ou essa aqui, ó, A mais B vezes C vai ser igual a mais B vezes A mais C. A mais C. É uma propriedade matemática que está se preservada. Tudo bem? E os teoremas. Teorema de Morgan, A ou B barrado é igual a A barrado e B barrado. É um teorema. Beleza? Então, se eu tenho um barradão de duas entradas, ele é a mesma coisa que... Eu acho que isso aí vale a pena a gente trabalhar aqui. Ó. Olha só. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou apagar um pouco as coisas. E vamos ver como que ficaria esse teorema aí. Né? Olha só. Desculpa, gente. Olha só. A ou B, barradão. Então é uma ou e uma note. Certo? E eu vou colocar duas entradas. A e a B. Ok? Então, aliás, eu acho que eu precisaria... não sei se vai dar certo aqui. Eu preciso acertar o número de entrada aqui. Em vez de 5, 2. Mas deu certinho. Ela pega essas duas extremas, né? E aqui a nossa saidinha aqui, tá? Então, o que que ele fala no teorema? Que A ou B, isso aqui, ó, A ou B barrado, A ou B barrado, A ou B barrado, né? Esse aqui é A. E esse aqui é B. Isso é a mesma coisa que A barrado e B barrado. Então, vamos lá, uma AND. Vou colocar aqui. Uma nota aqui. Uma note aqui. E eu vou pegar os mesmos A e B. Vou colocar esse A aqui e jogar aqui. Ok? E esse B aqui eu vou jogar aqui, ó. Tá? Beleza. Então, joguei o B aqui. Joguei o A aqui. E eu vou colocar uma saidinha para a gente ver se é verdade. Né? Então, vamos lá. Simulando. 0 e 0, as duas saídas em 1. 0 e 1, as duas saídas em 0. 1 e 0, as duas saídas em 0. E 1 e 1, as duas saídas em 0. Beleza, está comprovado. É isso aí mesmo. Esse é um teorema, se assumir como verdade. Né? E segue. Esse outro teorema, eu acho que eu não preciso fazer para vocês verem, vocês podem fazer a simulação. Ele fala o seguinte: A e B é igual a A barrado, é igual a A barrado ou B barrado. Então, é o reverso. Barradão, você faz os barradinhos e inverte a função. Né? E o teorema da absorção, ele é um pouco mais difícil da gente observar, né? Mas é que assim, ó, vamos pensar, A ou A e B é igual a A ou A e B. Se aqui eu dependo só de A e aqui eu dependo de A e de B, você concorda que o B aqui não está fazendo absolutamente nada, né? Vamos ver se isso é verdade? Então a gente vai pegar aqui, ó, A e B, né? Então vamos pegar aqui o A e B, e eu vou pegar o mesmo A aqui, tá? E o mesmo cara aqui, tá? Então a gente vai pegar aqui, esse aqui vai ser o A, e eu vou com ele até aqui. Pronto. É o A.
Estou pegando aqui o A. Esse cara aqui vai ser o A. E esse cara aqui vai ser o B. Ok? E vou colocar uma saidinha aqui para a gente ver se isso é verdade. Né? Ou seja, que A e B é a mesma coisa que A. Perdão. A ou A e B é a mesma coisa que A. Vamos ver? Então vamos testar. Se eu tiver 0 e 0, vamos olhar só esses dois aqui, tá bom, gente? Eu vou apagar esse daqui, que não nos interessa agora. Pera aí. Isso não nos interessa mais. Isso é passado. Então vamos lá. Só vamos olhar o A e B aqui, tá? Então vamos lá. Se eu tiver 0 e 0, os dois em 0. 0 e 1, os dois em 0. 1 e 0, os dois... Ih, falhou. 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 Minha simulação aqui não tá certo. Que faltou, desculpa. Estou falando besteira para vocês. Na verdade eu preciso aqui, ó, colocar uma ou, né? Senão não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Agora vai. Aqui, opa. Pronto. Vamos trocar isso aqui para 2 entradas. 2 entradas. Ok. E agora sim, vamos jogar lá. Né? Vamos ver. Não tinha nada a ver o que eu fiz. Então vamos lá. Aqui a ideia é a gente comparar. Opa. Ctrl Z. Né? Vou tirar fora isso aqui que não me interessa. Vou tirar fora isso aqui que não me interessa. Vou tirar fora isso aqui que não me interessa. Né? Eu não quero confundir mais do que já confundi. Então o que vai acontecer aqui? Nós vamos pegar e vamos ver se vai dar certo. Né? Então eu tenho aqui o A e aqui eu tenho o A e B. Fazendo isso aqui, ó, essa simulaçãozinha aqui. Isso aqui a gente simula e para. Ok? Então ele está dizendo o seguinte, que independente da posição aqui, a saída vai ser igualzinho a A. Vamos ver se é verdade? Se eu tiver 0 e 0, 0 e 0, saída 0. 0 e 1, saída 0. Ó, o A é 0, continua. 1 e 0, saída é 1. Olha lá, igual ao A. E 1 e 1, saída 1. Então, beleza. Está comprovado. Né? Então, mas é meio óbvio, né? É A ou A e B. Vai você ou você e o outro. Só nessas condições. Então só depende de você. Se você não for, não vai ter. Aqui é você ou você não vai e ele vai. Na realidade a ideia é você ou ele. Tá? Você ou ele. Né? Se você for ou ele for, só não pode ser os dois aqui, né? Na realidade só não pode ser os dois aqui. Né? Mas está comprovado. Bom, gente, se você tiver dúvida, simula ele para ver se dá certinho, ok? Eu queria fazer agora com vocês alguns exercícios. E alguns exercícios para a gente ver se fica bem enraizado, bem, né? Então eu estou providenciando uma mesa digitalizadora, mas ainda não tem. Então eu preciso ver se eu consigo aqui improvisar com o que nós temos aqui, né? Eu também espero que dê certo aqui. Vamos ver. Eu acho que eu tenho fé que vai dar certo. Ok, então vamos lá. Eu vou trocar aqui o meu vídeo e a gente vai vamos minimizar todo mundo aqui. Ok, isso aqui eu já vou. Ok, vamos lá.
Você não tá vendo ainda, mas daqui a pouco você vai ver. Fica tranquilo. Eu vou inverter aqui, porque aí a gente vai, né? Ué, já era pra ter. Ah, não é esse, né? Vamos fechar esse aqui. Pronto, esse. Pronto. É isso aí. Ok? Eu acho que é isso aí. E aí, vamos escrever alguma coisa aqui para ver se é por aí mesmo. E aí nós vamos fazer o primeiro exercício. Só tenha um pouquinho de paciência pra gente, né? Eu quero simplificar esse exercício aqui. S é igual x barrado ou z, yz barrado ou w, lzw, ou x yz barrado e w barrado, ou x yz barrado e w. Isso. Agora a gente vai fazer alguns controles aqui para ficar melhorzinho, né? Porque senão você vai ficar... Aí, ficou legal, né? Eu só preciso ver se eu consigo dar um pouquinho mais de altura aqui pra gente poder... Isso, olha lá, ficou legal, ficou legal. Um pouquinho mais de luz aqui, né? Então queremos simplificar essa expressãozinha aí, tá? Por boolean, né? Bom, o que eu posso falar para vocês? Eu não sou bom em boolean, né? Então eu imagino que vocês aí, algum de vocês aí vão ficar ótimo, com certeza, principalmente se treinar. Mas eu vou dar os primeiros passos. Eu prefiro ir para o mapa de Carnot, que é mais simples. De qualquer forma, isso aqui é puramente matemático, né? Para quem gosta de matemática, né? Sem dúvida nenhuma. E não existe assim uma regra, né? Existe uma visão, uma visibilidade, uma percepção. Então, algumas pessoas são mais espertas para aplicar os teoremas e postulados, e outras nem tanto, né? Bom, primeira coisa, a gente pode olhar assim o que é comum em todo mundo. Então, o que eu estou vendo? Eu estou vendo o seguinte, que o YZ barrado ele é comum. Então, eu vou fazer uma associativa aqui, né? Então, YZ que multiplica nessa primeira expressão aqui, ó, né? X barrado W mais YZ que multiplica X W barrado mais YZ que multiplica XW, né? Aqui. Enxergou? Porque eu tenho aqui o YZ barrado, o YZ barrado e o YZ barrado. Eu pus em evidência todos eles aqui. Agora eu posso colocar uma evidência comum para todo mundo, né? Y barrado que multiplica X barrado W ou X W barrado ou XW, né? São absolutamente a mesma coisa. Essa expressão e a primeira é exatamente a mesma coisa, não muda nada, concorda? Né? Agora a gente pode escolher, a gente pode trabalhar com o X e o X, que são comuns, ou o W e o W. Eu vou trabalhar com o W, tá? Então vai ficar Y que multiplica, aí eu vou mudar aqui. Eu vou pegar esse W com este W aqui. Então vai ficar W que multiplica X barrado ou X, né? Mais XW barrado, né? Agora, X barrado ou X só vai ter festa se você for ou se você não for. Então, pensa comigo, isso é 1. Vai ter festa. Se você vai ou você não vai, vai ter festa. Então vai ter festa. Não depende de você. Então o Y barrado, aqui ó, e W ou W barrado, X W barrado, né?
Bom, aí dá para aplicar o teorema da absorção, né? No teorema da absorção, se eu tenho o W ou o, o W barrado X, então na realidade eu tenho W ou X. Esse é o teorema da absorção. Então essa aqui vai ser a nossa saidinha. Pronto, a saída simplificada ficou isso daqui, né? Se você aplicar mapa de Carnot, você vai chegar nesse resultado, ou pelo menos próximo a esse resultado. É importante lembrar que mapa de Carnot não dá um resultado tão resumido como, ou pode não dar um resultado tão resumido quanto álgebra booleana, tá, gente? Então esse é um ponto. Ok, então esse foi o nosso exercício A. Nosso exercício B, eu vou virar a página aqui, vamos ver se dá. Esse aqui é o B. Então o B, ele vai ser o seguinte: F é igual a KM, KM barrado, ou L ou N, todo mundo barrado, ou M e K e M e N, todo mundo barrado. Ok? Então tá ótimo. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é aquela propriedade, né? Onde se eu tenho um barrado, aliás, o teorema, se eu tenho um barrado com a end, eu posso fazer os barradinhos com a OR, né? Então eu vou fazer isso aqui primeiro. Então vai ser o seguinte, aqui eu vou copiar K e M ou L ou N, barradinho, ou M, então vai ser K barrado, ou M barrado, ou N barrado, tá? Muito bem. Agora a gente pode pensar aqui dentro, gente, tá? Então, por exemplo, eu posso pensar que o KM, eu posso pensar que ele é um Y da vida, né? Então, como que ficaria esse Y aqui? Né? Como que ficaria esse Y? Como que ficaria esse cara aqui, né? Ficaria assim, ó, barrado Y ou L ou N, onde o Y é KM barrado, beleza? Mais M, K barrado, mais M barrado, mais N barrado, eu não vou mexer nisso. Bom, aqui é a mesma coisa, só que aqui vai ficar Y, E, L, aqui barrado, E, N ou M, K, M, N. Concorda? Eu posso trocar o barradão pelos barradinhos. Mas aí o Y, na realidade, é KM. Então vai ficar KM barrado, barrado aqui, ó, desse barrado. Esse barrado aqui, ó, né? E esse, o KM, é o Y. L barrado, N barrado, ou M, K barrado, mais M barrado, mais N barrado. Certo? Bom, barrado, barrado, K e M e L e N. Esse cara é barrado. Ou M, K, mais M, mais N, todo mundo barradinho. Não é assim? Né? Vamos fazer a distributiva aqui dentro? Então vai ficar K e M e L barrado e N barrado, ou MK barrado, ou MM barrado, ou MN barrado. Olha, mas M e M barrado não tem como. Eu não tenho como ter uma coisa. Opa, desculpa, gente. Eu não tenho como ter uma coisa e não ter ele ao mesmo tempo, né? Eu não tenho como. Então, isso é zero. Tá? Isso é zero. Bom, eu vou juntar esse cara aqui, ó, com esse cara aqui.
Então aqui eu tenho mn barrado aqui também. Então vai ficar o seguinte, ó, perdão, K não. Vai ficar mn barrado que multiplica KEL barrado, né? Não é isso? Mais 1. Por que 1? Porque isso vezes isso é isso aqui. E mn barrado vezes 1 é isso aqui, né? Então, é isso aí. Mais mk barrado. Bom, aqui eu tenho uma propriedade também. Se eu tenho alguma coisa ou 1, uma ou, né? Tudo isso daqui vale 1. Porque é esse cara aqui ou 1. Então, se eu tenho 1, já tem. Esse 1 tá lá, né? É uma constante. Então, isso aqui vale 1. Então, eu tenho que o F é igual a mn barrado ou mk barrado. Aí podemos simplificar isso. F é igual podemos pegar o n aqui que é comum, m aliás, o m que é comum, m e n barrado ou k barrado. Pronto. É isso. Esse exercício. Difícil? Não é o mais fácil, né? E vamos pro último exercício como amostra, como exemplo. Depois vocês vão fazer a atividade, né? Eu tenho aqui, ó, o U, agora é o C. Opa. Vou tomar cuidado de não perder o campo de visão aqui para vocês, tá? A gente perdoa. U é igual a R, S, T, todo mundo barrado, ou R, S, T, os dois primeiro barrado, ou eu acho que esse aqui a gente até já fez, né? R, S, T, os extremos barrado, ou R, S, T, os dois últimos barrado, ou R, S, T, só o último barrado. Então ficou assim, tá? Chegou aí, essa é a expressão. U é igual a R, S, T, todo mundo barrado, ou R barrado S barrado T, ou R barrado S, T barrado, ou R, S barrado T barrado, ou R, S, T barrado. Então tá. A gente pode ver o seguinte, eu tenho T barrado aqui, eu tenho T barrado aqui, eu tenho T barrado aqui, eu tenho T barrado. Então, eu vou fazer o seguinte, T barrado em evidência, e aí nós vamos, onde tem a gente vai colocar. Então, vai ser R, S barrado, ou, aqui não tem, aqui tem. R barrado S, ou, né? RS barrado, ou RS. Ou esse que aqui passo barrado, né? Passo batido. R barrado S barrado T. Ok? Ótimo. Vamos refazer isso aqui. Vou jogar esse aqui primeiro, tanto faz, tá? R, S, T, dois primeiro barrado, ou T barrado. E agora a gente vai associar. Veja só, eu tenho aqui R barrado nos dois, então R barrado que multiplica S barrado ou S, né? Ou aqui eu tenho o R que multiplica S barrado ou S. Ok? Só que eu tenho S barrado ou S, isso é 1. É uma U. Se o S for 0, ele vai satisfazer essa condição. Se o S for 1, ele vai satisfazer essa condição. Então, é 1. E aqui mesma coisa. Isso é 1. Propriedade lá de Boolean, né? Então eu tenho que
R barrado S barrado T ou T que multiplica R barrado ou R, né? Só que R barrado ou R é mesmo projeto, isso é 1 também. Então nessa saída U aqui, ela vai ficar R barrado, S barrado T ou T barrado. Não é? Ou T barrado. Absorção. Teorema da absorção. Então, o meu U vai ficar AR barrado, S barrado ou T barrado. Isso aqui mais, tá? Ou T barrado. Então tá aí. Resolvido o terceiro exercício. Ok? Muito bem, gente. Eu encerro aqui a aula. Eu peço para vocês darem uma revisada, dar uma lida no material escrito e tentar fazer os exercícios que estão na atividade, tá? Por hoje é só. Um abraço para vocês.